Como concatenar no Excel, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é, como usar a função concatenar, como concatenar texto e como concatenar data e hora, beleza? Tem 3 exemplos aqui para explicar tudo isso aqui para vocês. E ó, tem detalhes aqui importantes nos 3 exemplos. Então não adianta você olhar um e achar que dá para aplicar no 2, que é data, e dá para aplicar no 3. Não dá, tá? Você vai acabar batendo a cabeça se você pular esse vídeo aqui. Então veja esses 3 exemplos que eu tenho certeza que você vai sair daqui dominando essa função. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui eu vou te dar 2 formas de usar, tá? Primeiro, a função concat, que é a mesma coisa da função concatenar, só que é uma função nova. E ela faz a mesmíssima coisa, beleza? Então eu vou te mostrar aqui e te mostrar o E, usando o E comercial. Então usando o E comercial você vai fazer o seguinte. Antes de eu explicar o que é o concatenar, né? O que é? Nada mais é do que você juntar 2 ou mais informações, tá? Como a gente vai fazer agora. Então, ó, primeira informação, Cássio, beleza? Então você selecionar aqui, ó, igual, primeira informação, Cássio, E comercial e segunda informação. E aí eu posso dar o Enter. E aí você vai ver que vai ficar um pouquinho, pode ficar um pouquinho confuso se for mais do que uma informação. E aqui também ficou meio estranho, Cássio 1, né? Então, para eu dar o espaço aqui, o que eu faço? Eu venho aqui depois do e-comercial, eu venho, abro aspas, aí dou espaço e fecho aspas. E aí eu preciso colocar um novo e-comercial aqui, ó, para reconhecer a minha coluna e linha. E aí eu posso dar o Enter. Aí você vai ver que já ficou melhor. Um outro detalhe aqui legal. Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Então se eu colocar aqui um traço e der o Enter, você vai ver que vai ficar o traço. Para me arrastar essa função para as outras linhas aqui, eu venho, quando ficar o mais aqui, eu dou 2 cliques no mouse. E aí ele já pega e faz a minha função. A concat não muda muito. Você vai igual concat. Certo? E aí primeira informação, e comercial. Segunda informação, fecha aspas. Tá? E o lance do espaço que eu já tinha te explicado. Então beleza, pessoal, vamos lá para o segundo exemplo. Tá? O segundo exemplo é usando data, e aqui tem um detalhe importante que vocês vão perceber. Então quando a gente usa a função concat, né? Aí eu pego a primeira informação, e comercial, segunda informação, fecho. Vocês vão perceber o seguinte, que a informação que veio não é a mesma informação de data, vem números aqui. E não adianta a gente pegar aqui e vir colocar um formato de data, não vai adiantar nada. Por quê? A gente precisa tratar essa condição que a gente acabou de fazer, tá? E esse é o detalhe 1 aqui, quando a gente vai usar essa função para datas, beleza? O que a gente precisa fazer? A gente vai vir aqui, ó, depois do E comercial, vamos colocar o espaço, né, ó, o espaço, certo? E o comercial. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar uma outra função aqui para poder reconhecer. E essa função que a gente vai colocar tem que ter como base, né, aonde a gente quer captar aqui as informações. Então, por exemplo, depois do e-comercial, a gente vai colocar texto, certo? E pegar essa função texto. E aí, essa função me pede o seguinte, 2 coisas, valor e formato. O valor que eu quero pegar é o valor de B2, certo? Que é o valor de data. Então, está selecionado aqui meu B2. Ponto e vírgula. E aí eu coloco, abro aspas, né? E coloco o seguinte, qual que é o formato que eu quero que apareça aqui na minha função texto? Eu quero que apareça dia, mês e ano. Eu fecho aspas. Certo? Depois que eu abrir essa função, eu preciso fechar. Então, esse conchete que estava fechando a função concat, ela está fechando agora a função texto. Beleza? Então, eu preciso fechar a função concat também com mais um conchete aqui. E agora eu dou Enter. Aí sim vocês vão perceber que aí pegou a minha data. Um outro detalhe aqui. Se vocês quiserem deixar só o ano, trazer só o ano, né? Caso queira, vocês vêm aqui e colocam só o ano aqui, ó. E aí vai trazer só o ano. Mesmíssima coisa. 2 cliques aqui, você desce as informações. Beleza? Agora a gente vai para data e hora, que tem um outro detalhe importante
tá? Quando a gente está falando de hora. E você vai compreender. Mas antes, deixa eu te dar um recado muito importante. Já estamos cansados de saber aí que o mercado de trabalho, né, precisa de profissionais que dominem essa ferramenta Excel. Dá para fazer muita coisa com essa ferramenta. Então, se você quer, né, se aprofundar nessa ferramenta, a gente tem um curso gratuito que a gente vai estar disponibilizando no link desse vídeo, tá? Então, se você quiser conhecer, é só clicar que vai estar no link, beleza? Vamos lá para o terceiro exemplo. Então, vamos lá. Função concat, certo? E outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse que eu estou te produzindo agora. O YouTube entende que a gente é relevante e passa a mostrar para você conteúdos como esse que eu estou te passando. Então vamos lá, pessoal. Concat, primeira informação, e-comercial. Segunda informação, terceira informação. Deixa eu colocar em cima aqui, ó. Terceira informação. Fecha. Aí você vai ver que vai ficar aquele número estranho que eu falei para vocês. Deixa eu colocar uma coluna aqui, porque está me atrapalhando a selecionar essa coluna aqui C. Então vamos lá, pessoal. Ficou esquisito assim. A data a gente já sabe como fazer, certo? Como que a gente vai fazer a data? Então vamos colocar os espaços primeiro. Espaço, né? Aqui. E o espaço aqui. Agora vocês vão perceber o primeiro detalhe aqui, pessoal. Quando a gente colocou os espaços aqui, você vai perceber que a única informação que essa função concat está reconhecendo é o A2, certo? Tanto o B quanto o C não está sendo reconhecido. Por quê? A gente vai perceber o seguinte. Para reconhecer, a gente precisa colocar esse comercial, né? E no C não tá. E também aqui, ó, apesar de estar, quando é mais de uma informação, a gente precisa colocar mais um e-comercial aqui. E você vai ver que reconhece o B. E depois o e-comercial aqui e o e-comercial aqui também, né? Nas outras informações que a gente, dos outros exemplos que a gente estava fazendo, a gente só precisou de 3 e-comercial. Aqui a gente está precisando de 4, tá? Porque passou de mais do que 2 informações. Esse é um detalhe importante, tá? Agora a gente precisa colocar a função texto para colocar o formato dessas informações. Então, a função texto aqui primeiro, como eu já tinha te explicado, valor B2, que é a data, beleza? Ponto e vírgula. Abre aspas e a gente vai colocar o formato. Vou colocar só o ano dessa vez, tá, pessoal? Ó, ano, certo? Fecha aspas. Um outro detalhe, lembra, toda função que a gente abre, a gente precisa fechar. Se a gente abrir a função texto, agora a gente vai fechar a função texto, beleza? E agora a gente tem que fazer uma outra função para reconhecer esse valor também. A função é texto também, beleza? Então, função texto, só que o formato é diferente. Então, qual que é o valor? O valor é o C2, certo? Que está se referindo à hora aqui. Ponto e vírgula, abre aspas. E a hora você vai fazer o seguinte, h, 2 pontos, minutos, beleza? Fecha aspas. E aí, a gente fecha aqui uma nova função texto. Depois de fechar a função texto, tem uma outra função que a gente precisa fechar. Se a gente não perceber isso, vai dar erro, tá? Que é a função concat. Então, a gente coloca mais um colchete e dá o enter. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.